Olá, pessoal! Nessa aula nós vamos falar sobre a conquista da América e as formas de dominação espanhola. Nós vamos perscrutar as especificidades desta dominação. Colombo, em 1492, quando chegou aqui na América, achava que tinha encontrado mesmo uma nova rota para as Índias. Vamos ver o trecho do filme A Conquista do Paraíso. Don Cristóbal. Excelencia. By the grace of God. O filme mostra a chegada dos espanhóis aqui na América, embora eles achassem que realmente tinham encontrado uma nova rota para as Índias. Inclusive, Colombo morreu achando que tinha chegado às Índias. Inclusive, com a morte de Colombo, os espanhóis ainda continuaram buscando essa nova rota para a Índia. No entanto, essa procura terminou na década de 20, mais ou menos 1520, com a descoberta do México por Cortés. Nós vamos ver agora o trecho da música Parabólica Mará, do compositor e intérprete Gilberto Gil. Antes mundo era pequeno, porque terra era grande. Hoje mundo é muito grande, porque terra é pequena. Do tamanho da antena parabólica Mará, e volta do mundo camará. E mundo dá volta camará. Longe era distante, perto só quando dava, quando muito ali der fronte e o horizonte acabava. Hoje lá atrás dos montes dentro de casa, camarada.
gráfica parabólica amará mostra que a globalização iniciou-se no final do século XV, porque naquele momento, quando a Europa lança-se ao mar e conquista novas terras, Europa, vai impor os seus moldes, e isso é que nós chamamos de etnocentrismo, que é a supervalorização da sua cultura em detrimento da do outro. Isso também é a globalização, é a padronização, ou melhor, é a intenção de padronizar uma cultura. Economia e sociedade na América Espanhola. Tanto as conquistas espanholas como lusitanas representam uma nova mentalidade que surgiu na Europa a partir do século XV. Nós chamamos isso de acumulação primitiva de capital, ou pensamento burguês de acumulação de riquezas. Portanto, a lógica mercantilista, ela era calcada no monopólio. A colônia era o mercado que cedia à metrópole os produtos que a metrópole não possuía. E a metrópole, por sua vez, explorava tudo o que podia da colônia. Isso nós chamamos de mercantilismo. A organização econômica. A atividade mineradora foi a principal fonte de enriquecimento da metrópole. A atividade mineradora também gerou atividades secundárias. Por quê? No local onde ocorria a extração do ouro e da prata, era necessário também haver um mercado que suprisse as vicissitudes de todas as pessoas que estavam ali diretamente ligadas a essa extração. É o caso, por exemplo, do desenvolvimento da agricultura. Era necessário plantar produtos diversificados para suprir as necessidades básicas, tanto dos que trabalhavam diretamente com a extração, como dos habitantes que vão ficar ali nas cidades e povoados que vão surgir em torno dessa atividade mineradora. A pecuária também foi uma atividade que surgiu na América por causa da atividade mineradora, para suprir a necessidade dos habitantes. Então, no Peru, por exemplo, nós temos a domesticação da llama, que é um descendente ali do camelo. Eles vão utilizar tanto a carne desse animal como a pele e o leite para conseguir sanar as suas necessidades. Outra forma de exploração do trabalho indígena é o sistema de obragens. Os indígenas já tinham experiência com o artesanato. Os espanhóis perceberam isso e vão explorar o trabalho indígena concernente a essa atividade. Então, o indígena foi trabalhar para o espanhol e não mais para a comunidade, para atender a comunidade. Ele tinha que trabalhar 4 meses e a partir então de 4 a 6 meses, e a partir desse período ele receberia um pagamento muito pequeno pela exploração do seu trabalho, que era com certeza um trabalho compulsório. Isso nós chamamos então de sistema de obragens, que foi mais uma forma de exploração utilizada pelos espanhóis. A exploração do trabalho indígena. Nós vamos falar de 2 aspectos principais de exploração utilizados pelos colonos espanhóis. O primeiro é o sistema de encomienda. Esse foi um sistema criado pelos espanhóis para explorar de uma forma compulsória o trabalho indígena. Então havia um representante espanhol que mandava numa grande extensão de terra, e nessa extensão de terra havia várias comunidades indígenas, e ele cedia um grupo de indígenas ou uma comunidade indígena para um dos colonos espanhóis. Esse colono tinha o direito de explorar o trabalho indígena até o término de sua vida. Assim, nós temos esse sistema que se tornou afamado e que foi um dos mais importantes na exploração aqui da Espanha, que foi o sistema de encomienda. Vamos ver um texto falando sobre esse sistema de exploração. A encomienda foi um sistema criado pelos espanhóis e consistia na exploração de um grupo ou comunidade de indígenas por um colono, a partir da concessão das autoridades locais enquanto o colono vivesse. Em troca, o colono deveria pagar um tributo à metrópole e promover a cristianização dos indígenas.
o colono espanhol era duplamente favorecido, uma vez que se utilizava do trabalho compulsório dos indígenas e também quando impôs a sua cultura, principalmente a cultura religiosa representada pelo cristianismo. Isso também é uma forma de etnocentrismo, porque quando os espanhóis chegaram aqui na América, eles não reconheceram que os indígenas já tinham uma cultura, já tinham até uma religião e que não precisavam receber como verdadeira a religião cristã. Agora nós vamos falar do segundo aspecto de exploração, que é a mita. A mita, na verdade, não foi uma instituição criada pelos espanhóis, mas sim já era utilizada pelos incas. É uma instituição inca de exploração. Nós sabemos que os incas formaram um império diferente dos maias e dos astecas, que eram, os povos pré-colombianos. A mita representava um sistema de exploração nas minas. Então, os povos que eram dominados pelos incas tinha que ceder um grupo de homens para trabalhar durante 4 a 6 meses nas minas, e eles trabalhavam de uma forma compulsória, então era um tipo de escravidão também. E quando acabava esse período de 4 a 6 meses, eles voltavam para a sua comunidade e a comunidade era obrigada, então, a mandar outro grupo, que eram homens sorteados, para trabalhar e servir o povo inca. Então, a mita ela foi utilizada pelos espanhóis também para explorar as comunidades indígenas a seu favor. Vamos ver agora uma definição sobre a mita. A mita consistia na exploração das comunidades dominadas, utilizando uma parte de seus homens no trabalho nas minas. Os homens eram sorteados e, em geral, trabalhavam 4 meses, recebendo um pagamento. Cumprido o prazo, deveriam retornar à comunidade, que, por sua vez, deveria enviar um novo grupo de homens. A mita é um exemplo de que já existia exploração aqui na América antes da chegada dos espanhóis. Então, os incas formaram um império e, como todo império, submetia os outros povos de uma forma igual. Vamos ver agora o trecho do filme A Muralha. Atrás dela, vá, atrás dela! A colonização espanhola representou a desestruturação total da sociedade que já existia aqui antes da chegada dos espanhóis. Então, nós podemos afirmar, como o autor Tzvetan Todorov, no seu livro A Conquista da América, que o que se deu tanto na América Espanhola como aqui no Brasil foi um genocídio. Milhares de indígenas foram assassinados. E aí nós podemos citar 3 aspectos que vão gerar todo tipo de violência em relação ao indígena. O primeiro é a utilização da arma de fogo pelo espanhol, pelo europeu, de uma forma genérica. O segundo é a própria exploração do trabalho indígena. E o terceiro aspecto é a imposição da cultura, principalmente da religião cristã. Ora, parece que impor uma cultura não é uma forma de violência, mas o é, porque os indígenas já tinham uma cultura antes do europeu chegar aqui na América. E isso tudo foi destruído em pouco tempo. E também não podemos deixar de citar a guerra bacteriológica, porque o europeu trouxe consigo várias patologias, doenças que eram desconhecidas dos indígenas. E muitos indígenas morreram por causa de uma simples cárie, na utilização do açúcar que eles não eram acostumados a consumir, rubéola, varíola e tantas outras doenças que aniquilaram tribos inteiras.
Não podemos deixar de falar da participação dos religiosos, dos jesuítas, na imposição da cultura europeia aos indígenas. Os jesuítas, eles eram contra a escravidão do indígena, mas nunca falaram nada em relação à escravidão do negro. Porque para eles o negro não tinha alma, já é uma forma de preconceito escancarado aqui na América. Então, os escritos, por exemplo, do Frei Bartolomeu de las Casas e tantos outros jesuítas espanhóis não narram verdadeiramente, ou seja, fidedignamente, a cultura indígena. Mas quando eles citam os rituais indígenas, a cultura indígena em si, é para abominá-las, para dizer que elas são demoníacas, práticas que o cristianismo condena. E assim, eles podem ressaltar uma pseudo-função social, uma justificativa para a exploração terrível que se deu aqui na América. A hierarquização social. A sociedade colonial era exacerbadamente estratificada. Quem estava no topo eram os chapetones, os filhos de espanhóis nascidos na Espanha que vieram à metrópole e atendiam aos interesses metropolitanos. Os chapetones ocupavam os mais altos cargos na sociedade colonial. Então, eles eram militares, eles mantinham uma relação muito próxima com a metrópole, então eles estavam ali no topo e podiam mandar nos outros cargos que vão surgir aqui na sociedade colonial. Os crioulos eram outro elemento que surgiu aqui na América. Bom, os crioulos eram filhos de espanhóis nascidos na América. Eles também tinham seus privilégios. Eles eram donos de grande extensão de terra, arrendatários de minas, mas podiam ocupar apenas cargos inferiores em relação ao cargo militar ou até mesmo comercial. Mestiços eram filhos dos homens brancos com os índios. Eles eram trabalhadores braçais super explorados e não tinham nenhum privilégio dentro da sociedade colonial. Escravos negros. Eles representavam a maioria nas Antilhas e trabalhavam nas fazendas, na agricultura. Um outro elemento na sociedade colonial espanhola eram os indígenas. Eles representavam a maioria da população e eram obrigados a trabalhar de uma forma compulsória na mita e na encomienda. Povos pré-colombianos. Civilização maia. A civilização maia habitou as regiões que hoje correspondem a Honduras, Guatemala e a Península de Yucatán, que hoje corresponde à região sul do México. Era um povo que possuía ali um sistema, um estado teocrático, porque quem mandava era o sacerdote maior, né? Então, não podemos falar que os maias formaram um império como os incas, porque eles não submetiam os outros povos de uma forma semelhante, de uma forma igual. Então, era um estado teocrático na figura de um governante e ele representava a própria encarnação dos deuses aqui na Terra. A zona urbana era o centro, era onde tudo acontecia. Então, na cidade é que moravam os sacerdotes, os chefes militares, os administradores. Os maias também possuíam uma sociedade estratificada. Então, havia ali também uma exploração, o que nós chamamos hoje de desigualdade social. Eles comercializavam produtos agrícolas com outros povos. Eles plantavam milho, feijão, tubérculos. O milho, na verdade, representava um elemento sagrado para eles. Eles tinham um moderno sistema de irrigação. Eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Então, o deus principal deles era uma espécie de serpente emplumada chamada de Cuculcã. O deus Sol também era um deus muito importante para eles. E eles praticavam rituais. Em relação aos rituais dos maias, eu cito dois que são bastante interessantes.
O primeiro ritual era o sacrifício dos recém-nascidos. Então, na civilização indígena, no grupo indígena, nós temos que entender que eles fazem tudo para sanar a necessidade do grupo. Não havia a concepção europeia de acumulação para si, mas era tudo para o grupo. Então, quando faltava algo para aquela comunidade, quando havia uma grande seca ou uma grande catástrofe e ia faltar alimento para a maioria do grupo, eles escolhiam um elemento do grupo para ser sacrificado e eles acreditavam que dessa forma os seus deuses ficavam calmos e aquela situação seria rapidamente sanada. O recém-nascido era escolhido no grupo e era levado até o alto da pirâmide e lá eles sacrificavam a criança. Isso porque eles acreditavam que os seus deuses, e principalmente o Deus Sol, se alimentava de sangue, tinha que ser um sangue puro. Quando os espanhóis chegaram e observaram esses rituais, eles acharam que aquilo representava uma abominação. No entanto, se nós olharmos, observarmos bem o que representavam os rituais para essas civilizações, era tudo em favor do grupo que eles faziam. Os maias eram politeístas, eles criaram várias coisas envolvendo a matemática, principalmente as casas decimais e o valor zero, e ainda criaram um calendário fantástico, com uma exatidão incrível até nos dias atuais, que contava com 365 dias. Inclusive, nesse calendário constava o fim do mundo, o suposto fim do mundo, que até hoje os historiadores brincam, porque, segundo os maias, o mundo acaba em 2013. Civilização asteca. Os astecas habitaram a região que hoje corresponde ao México no século XIV a XVI. Era uma sociedade estratificada, nós não podemos falar que os astecas construíram um império como os incas, porque eles não submetiam os povos de uma mesma maneira. Então nós falamos de confederação asteca e não de império asteca. Havia um governante, que eu prefiro não chamar de imperador, nos livros vocês vão encontrar como imperador Montezuma, eu prefiro chamar de governante Montezuma. Nessa sociedade haviam os camponeses, artesãos e trabalhadores urbanos. Os sacerdotes representavam a nata da sociedade. Tudo o que acontecia tinha que ser contado para os sacerdotes. A criança que nascia era levada pelos seus pais ao sacerdote e o sacerdote dizia o que ela ia ser. Então, é o que ensina as teorias inatistas. A criança já tinha sua função e não poderia mudá-la. Então, era uma sociedade de castas mesmo. Você nascia camponês e morria camponês. Era muito sério isso. Eles investiam em obras públicas, construíram palácios, pirâmides, templos. Tinham um sistema de irrigação muito desenvolvido, construíram estradas também. Então, nós podemos afirmar que essas sociedades pré-colombianas eram muito desenvolvidas e cai por terra aquela concepção ingênua de civilização. Quando nós falamos assim, tal povo não era civilizado e os europeus trouxeram a civilização. Pelo contrário, eles já tinham uma civilização formada, uma cultura formada e essa civilização, essa cultura fora destruída pela concepção preconceituosa dos europeus. Já no século XVI, com o governante Montezuma II, os astecas já tinham em seu poder 500 cidades que pagavam impostos caríssimos, altíssimos, para o governante. Quando os europeus chegaram aqui, eles avistaram uma civilização com sua cultura própria. No entanto, eles não reconheceram isso e preferiram destruí-la da forma mais facínora, da forma mais terrível que há, através da dominação cultural, através do genocídio, assassinatos, etc. E tenho que lembrar que os astecas também eram politeístas e tinham um deus principal que era o Quetzalcóatl, que era o deus Sol. Representava o deus Sol, só que ele era representado da mesma forma que a serpente emplumada
dos maias, Kukulcán. O cacau era muito importante para os astecas e as sementes do cacau serviam como moedas para trocar produtos, etc. A destruição da civilização asteca inicia-se em 1519, quando Cortés chega à região e começa a entender os signos, os símbolos utilizados por aquela sociedade, e assim os colonizadores espanhóis tiveram êxito na sua dominação. Civilização Inca. A civilização Inca fundou a cidade de Cusco no século XIII. Essa cidade era a capital do Império Inca. Nós podemos falar de império concernente aos Incas porque eles dominavam todos os povos da mesma maneira. Isso é o que identifica um império. Era uma sociedade exacerbadamente estratificada também, então haviam os nobres representados pelos governantes, chefes militares, juízes e sacerdotes, havia a camada média, representada pelos funcionários públicos e trabalhadores especializados, e ainda a classe mais baixa, que representava a maioria da população, que era representada pelos artesãos e camponeses. Os incas, como os astecas e os maias, também eram politeístas, só que eles acreditavam em dois deuses principais, o deus Sol, que era o Inti, e o Viracocha, que representava o deus criador de tudo para eles. Vamos observar essa leitura. A espada, a cruz e a fome foram dizimando a família selvagem. A cruz, a espada e a fome são os elementos utilizados pelo colonizador espanhol para dominar o maior número de indígenas. A espada representa a utilização da arma de fogo e o genocídio que se deu aqui na América. O que é genocídio? A morte em massa de milhares de indígenas. E também os espanhóis contaram com uma arma poderosíssima, que é a arma bacteriológica. Então, o passar doenças desconhecidas pelos indígenas, isso também gera um genocídio. O outro elemento é a cruz. Então, é um outro tipo de violência, a violência cultural. Os espanhóis, quando chegaram aqui, não reconheceram que os indígenas já tinham seus próprios deuses, já tinham sua própria cultura religiosa e que não precisavam de uma outra cultura religiosa, que no caso é a cristã. E também a fome, porque os espanhóis não se importavam com as condições básicas de sobrevivência dos indígenas. Então, faltava o alimento para a comunidade indígena. Os espanhóis deram um exemplo de amor ao próximo, como prega o cristianismo. Eles mutilaram vários indígenas, assassinaram crianças e tribos inteiras. Um exemplo das atrocidades cometidas pelos espanhóis, nós temos num documento histórico escrito por um dos jesuítas que acompanhavam as expedições. Um indígena estava amarrado a um tronco de árvore para ser assassinado. E um espanhol, um jesuíta, chegou perto dele e disse: "Filho, entregue a sua alma a Deus, porque aí você vai para o paraíso." E o indígena interpelou o jesuíta dizendo: "Padre, os espanhóis vão para o céu, para o paraíso?" E o padre disse a ele: "Sim, meu filho, os espanhóis vão para o céu." E aí o indígena retrucou: "Então eu quero ir para o inferno, para ficar bem longe de vocês." Tamanha era a atrocidade cometida pelos espanhóis. Isso nos mostra que as atrocidades eram inúmeras e eu não posso elencá-las aqui para vocês, por serem tão grandes e terríveis. Só que nós podemos perceber que a intolerância gera isso. Quando eu não aceito a cultura do outro, eu quero destruir a sua cultura. Nos livros didáticos atuais, infelizmente ainda é o modelo eurocêntrico que domina. E muitas pessoas afirmam que foi o modelo europeu que nos trouxe a civilização. Temos que mudar essa nomenclatura de civilização
como uma referência à intelectualidade europeia, à cultura cristã europeia, porque os nossos indígenas eram muito evoluídos, eles já tinham um sistema urbano bastante desenvolvido. Então, essa justificativa é uma justificativa equivocada, uma justificativa encharcada de preconceitos. Temos que pensar que esses modelos são preconceituosos, discriminatórios, o que gera segregação. Vocês sabiam que, pela não aceitação da cultura do outro, as guerras religiosas mataram mais do que qualquer outra guerra? Nós temos que parar de olhar o outro como o alter, o estranho, o alien, e sim como o alter, o diferente, que pode nos agregar valores, que pode nos ensinar por intermédio de suas experiências. Nós temos que começar a ver as outras sociedades não como errôneas, mas como específicas, ou seja, elas trazem consigo as especificidades culturais que lhes são próprias. E assim, com certeza, nós venceremos o preconceito e todo tipo de intolerância. Eu indico para vocês o livro do autor Desvitan Todorov, A Conquista da América. Esse livro vai mostrar a vocês a visão dos indígenas, porque nós temos a visão europeia na maioria dos livros. E Desvitan Todorov mostra a visão do outro, a visão do dominado e não do dominador. Eu indico também os filmes A Missão, 1492, A Conquista do Paraíso e A Muralha.